Lady Killers, capítulo número 4, Elizabeth Ridgway, Santa Diabólica. Não se sabe ao certo que data ela nasceu, mas ela morreu em 1684. Elizabeth Ridgway foi criada em um bom lar cristão, mas encontrou o demônio em algum lugar ao longo do seu caminho. No fim da vida, ela colocou seus delitos por conta de um espírito familiar, um demônio bruxo, por assim dizer, que se deitava com ela durante a noite e sussurrava mal em seu ouvido. De uma forma ou de outra, Elizabeth não se importava com a igreja, preferindo ficar em casa e mexer em seu caldeirão. Ela era uma mulher que se ofendia facilmente e mentia sem esforço, e ao mesmo tempo se atormentava com a impossibilidade do amor. E, apesar de ter vivido no século XVII e de aparecerem apenas 2 fontes de informação que sobreviveram até os dias de hoje, ela é surpreendentemente mais reconhecível, um espírito familiar e tudo mais. Elizabeth nasceu em uma pequena cidade britânica chamada Ibstock durante a segunda metade do século XVII. Seu pai era um fazendeiro de sobrenome Husbands. Embora Ibstock fosse uma pequena e pacata cidade, não era imune ao tipo assustador de violência rural que parecia surgir do nada no país. Quando Ralph Jocelyn, um vigário de uma vila ao sul, passou uma noite em Ibstock, ficou chocado ao saber que um homem fora assassinado bem em frente ao seu alojamento enquanto dormia. Tenho motivos para sempre louvar a Deus pelas misericórdias desse dia, escreveu ele abalado em seu diário. Violência, Deus e homens, eis o elemento que compunham a vida de Elizabeth, o diabo na forma de santa. 1. Flertando na Inglaterra do século XVII. Elizabeth morou na casa dos pais até os seus 29 anos. Solteirona o suficiente para fazer sua cidadezinha assumir que ela era uma moça religiosa e seguidora dos presbiterianos. Mas isso era fachada. Elizabeth informou a um pregador que estava inclinada ao desinteresse pela igreja e suas reuniões privadas. Tinha um temperamento ruim e baixa tolerância em relação àqueles que discordavam dela. Em certa ocasião, ela e a mãe tiveram uma briga, um desentendimento sobre assuntos domésticos ou uma lição materna sobre alguma outra coisa que ela não gostava, em Elizabeth, que acabou com a filha imediatamente despachando a mãe com veneno. Com a mãe morta, Elizabeth cuidou da casa para o pai, que estava alheio à real causa da repentina morte de sua querida esposa. Após outro ano em casa, porém, Elizabeth decidiu que era hora de seguir em frente. Ansiava por novos estímulos e poder até ter achado o pai meio chato, já que ele, como sua falecida mãe, certamente tinha o hábito de lhe dizer o que fazer. Decidiu deixar a fazenda de seu pai e conseguiu um emprego na cidade, trabalhando e vivendo como uma criada em uma casa abastada. Seu patrão raramente estava em casa, por isso Elizabeth tinha a liberdade de entreter todos os visitantes homens que seu jovem e selvagem coração desejava. E ela fez isso. Sua maneira favorita de flertar era falar sobre amor e casamento, sugerindo fortemente que ela pensava que o interlocutor em particular poderia ser o escolhido, e fazer inúmeras promessas que ela nunca pretendia cumprir. Tinha até mesmo alguns favoritos entre seus muitos amantes. Gostava de John King e realmente gostava de Thomas Ridgway. King era um criado em outra casa de Ibstock, mais ou menos do mesmo nível social que Elizabeth. Ridgway, no entanto, era um alfaiate com 2 aprendizes, e seu nome carregava certo grau de prestígio na cidade. Enquanto Elizabeth flertava com seus descendentes, também nutria um grande ressentimento por um dos seus colegas de trabalho. Tudo começou com um pequeno desentendimento, talvez sobre as tarefas domésticas. Porém, em vez de confrontar o outro criado, Elizabeth reprimiu sua raiva até não aguentar mais. Isso era típico dela. Sempre foi descritiva com um humor taciturno e obstinado. Afinal, ela matou sua mãe em circunstâncias insignificantes similares. O criado que a irritou era um jovem perfeitamente saudável pela manhã, mas após Elizabeth ter misturado mercúrio branco em sua sopa, ele começou a reclamar que não se sentia bem e morreu algumas horas depois em agonia. Perto do fim do verão, Elizabeth percebeu que deixou a situação John King e Thomas Ridgway ir longe demais. Ambos os homens esperavam claramente que ela se casasse com um deles.
ela fora tão atirada com os dois que suas expectativas eram compreensíveis, dados os costumes da época. E não havia maneira mais fácil de se livrar desse triângulo amoroso sem partir corações e escandalizar a sociedade, a menos que alguém morresse. Nesse ponto, Elizabeth tinha certeza de que preferia o mais rico e influente Ridgway, mas não podia deixar King descobrir sua predileção até que estivesse pronta para se livrar do pretendente. Ele podia ficar furioso e, se assim desejasse, arruinar sua reputação. Então continuou os beijos e sussurros com King, até que surgiu a oportunidade de preparar uma bebida que o enviou para o outro mundo. Pobre John King, esperando por uma esposa, acabou descobrindo que sua amante era uma assassina. Ele morreu de uma maneira nada agradável. Não foi apenas repentina, mas também bizarra e terrivelmente memorável. Seu sangue ficou preto, suas entranhas queimaram, seu estômago foi consumido por uma sensação corrosiva e intensa. Elizabeth ficou aliviada quando ele finalmente tombou. Com John King morto, Elizabeth passou o inverno no recato de seu trabalho, sabendo que seria suspeito se fugisse imediatamente com seu outro amante. Por fim, no dia 1º de fevereiro de 1683, em uma sexta-feira, ela se casou com Thomas Ridgway. Seu pai a proibira explicitamente de se casar com ele, mas Elizabeth não lhe deu ouvidos e tampouco se importou. Número 2. Ashby de la Zouch. As primeiras 3 semanas de casamento passaram em uma névoa de aparente amor mútuo, pelo menos para as pessoas de fora. Você podia ver os recém-casados passeando pelo mercado em Ashby de la Zouch, comprando utensílios domésticos perdidos nas nuvens da felicidade conjugal. E é claro que se tivessem tempo para seguir esse casal, teria visto Elizabeth dando uma escapada para fazer uma comprinha escondida. 2 centavos de um misericordioso pó branco vendido por uma velha viúva. Mas quem estava prestando atenção a esse tipo de detalhe na época? A namoradeira da cidade estava casada, o solteirão estava contente e parecia que tudo ia bem na casa dos Ridgway. Elizabeth, no entanto, não parecia feliz. Após um ano insinuando que queria um casamento, ela descobriu, no fim das contas, que não era isso que desejava. Secretamente estava frustrada com suas expectativas, pois não podia amar seu marido como deveria. Ser infeliz no casamento não é uma coisa qualquer, e Elizabeth tinha um histórico de se virar contra as pessoas pelas menores inconveniências. Talvez Ridgway tenha mastigado de boca aberta. Quem sabe até discordado da esposa. Elizabeth não suportava isso. É possível também que, sem o brilho cintilante de John King, Elizabeth tenha percebido que Ridgway era, na verdade, um tédio total. Para piorar ainda mais, ele não era exatamente o alfaiate rico e prestigiado que Elizabeth pensava que fosse. Pouco depois do casamento, a irmã de Ridgway exigiu que ele quitasse uma dívida de 20 libras que tinha com ela, uma quantia que levaria Thomas e sua nova esposa à completa falência. Então, em vez de conforto e prestígio, Elizabeth foi subitamente confrontada com uma perspectiva de pobreza e constrangimento. Sua infelicidade com toda a situação a torturou tanto que ela pensou em se envenenar para escapar do relacionamento, mas não conseguia dizer uma palavra a respeito disso a ninguém. Acabara de se casar com um homem a quem vinha procurando havia meses, e expressar insatisfação pareceria ingratidão, irresponsabilidade, loucura. Acuada, Elizabeth certamente recebeu alguma orientação a respeito disso. Antes que muitos dias se passassem, ela deixou de lado os pensamentos suicidas e transformou seu desespero em vingança. Havia uma maneira fácil de se livrar daquele casamento condenado, e ela já havia jogado esse jogo antes. Esperou por uma tranquila manhã de domingo, 3 semanas e 2 dias após seu casamento, quando Ridgway foi para a igreja sem ela. Enquanto ele rezava, Elizabeth ferveu uma panela de sopa e misturou um pouco do pó branco que ela comprara em Ashby de la Zouch. Elizabeth sorriu para o marido ao vê-lo chegar e lhe serviu o jantar. Ridgway comeu a maior parte de sua refeição, embora tenha reclamado com seus jovens aprendizes que havia alguma coisa um pouco arenosa no prato. 30 minutos depois começou a vomitar.
Ele tossiu e passou por um grande tormento que durou horas. Depois da meia-noite, Ridgway finalmente morreu em angústia. Ele foi enterrado sem suspeitas. Elizabeth estava viúva e livre. 3. O corpo sangra. Alguns dias depois, os aprendizes adolescentes de Thomas Ridgway arruinaram os planos de Elizabeth. Eles também haviam notado a substância arenosa sedimentada no fundo da tigela de sopa de Ridgway. Os garotos suspeitavam de envenenamento, e Elizabeth, por sua vez, desconfiou de que os meninos suspeitavam dela. Tentou calá-los com um pouco de mingau de arsênico, mas eles se recusaram a comer. Então mudou de tática. Prometeu-lhes que faria valer a pena se ficassem de boca fechada. Não funcionou. Um dos garotos, apavorado, correu até os parentes de Ridgway para lhes dizer que tinha certeza que Elizabeth acabara de matar seu novo marido. A notícia do envenenamento logo chegou aos ouvidos de um magistrado, um cavalheiro de grande juízo e prudência chamado Sir Beamon Dixey, que deu ordens ao legista para que apurasse a questão. O legista corajosamente desenterrou o cadáver em decomposição de Ridgway. Morto havia 8 dias e deu uma espiada por dentro. Ficou claro para ele que o alfaiate fora vítima de envenenamento e Elizabeth foi levada para a prisão em Leicester. Durante esse período, alguns tribunais ainda praticavam a cruentação com os réus, um método medieval empregado com o intuito de provar a culpa. O suspeito era obrigado a tocar no cadáver da vítima. Se fosse culpado, dizia a teoria, o corpo começaria a sangrar. Supostamente, o pai de Thomas Ridgway forçou Elizabeth a tocar no corpo apodrecido de seu marido, um ato em relação ao qual, que surpresa, ela era muito avessa. Uma fonte afirma que, quando ela finalmente cumpriu o ato, o cadáver explodiu sangrando pelo nariz e pela boca, tão fresco como se tivesse acabado de ser esfaqueado. Na sexta-feira, dia 14 de março, Elizabeth se declarou inocente perante um júri de 12 pessoas. No entanto, todos rapidamente concordaram que ela envenenara Ridgway, e Elizabeth foi sentenciada à morte na fogueira. Houve alguma repercussão contra o duro veredito, já que certas pessoas gentis argumentaram que o testemunho de um aprendiz de 16 anos não deveria ser o suficiente para condená-la, mas o juiz permaneceu firme. Em vez de conceder novo julgamento, ela pediu a um clérigo chamado John Newton que a aconselhasse em seus últimos dias de vida. Esse John Newton, que não devia ser confundido com um famoso pregador e abolicionista do mesmo nome no século XVIII, era um homem discreto, autodepreciativo e com as melhores intenções. Estava horrorizado com o crime de Elizabeth, mas se aproximou dela com certa graça. Queria dar o conselho do qual ela desesperadamente precisava, a fim de ajudá-la a entender a gravidade dos seus crimes e facilitar sua transição desta vida para a próxima. Infelizmente, Elizabeth ainda estava inclinada ao desinteresse em relação àquilo que os homens de Batina pregavam, e não desejava facilitar o trabalho de John Newton. Esta era Elizabeth, indiferente às questões da vida e da morte, negligente até mesmo com o destino de sua alma. Número 4. Falsa criatura. Todo santo dia, por 1 semana e meia, Newton visitou Elizabeth na prisão, determinado a extrair uma confissão completa. Ele ficou chocado ao descobrir que a mulher chorosa que vira protestando no tribunal sobre nunca ter matado viva alma era, na verdade, uma pessoa bem difícil de se lidar. Ela sentia nítido prazer em fabricar confissões, tecer histórias elaboradas para confundi-lo e geralmente ria da sua cara. A primeira mentira que ela contou dizia respeito à morte de John King. Ela afirmou que seu marido, Thomas Ridgway, havia assassinado King com o seu conhecimento. Sem o seu conhecimento. De acordo com Elizabeth, ela não tinha ideia do motivo pelo qual Ridgway queria King morto, mas pouco antes da morte do esposo, ela gritou, horrorizada, que a mão de Deus estava sobre ele pelo mal que fizera aquela pessoa já morta. Até mesmo insistiu, tímida e irônica, que, de certo modo, culpava a si mesma pela morte de King. Seu fantasma, disse ela, com frequência lhe fazia visitas. Newton conversou com vários dos irmãos de Elizabeth, que rapidamente afirmaram que ela estava mentindo.
Certa vez, ela lhes contara uma história um pouco diferente sobre o ex-amante. Elizabeth ainda afirmava que Ridgway o matara, mas nessa outra versão ela sustentou que sabia tudo sobre o assassinato e de fato o perdoou. Como Thomas Ridgway e John King disputavam seu coração, disse Elizabeth, eles compreensivelmente se odiavam, e mesmo depois de Ridgway ter se casado com Elizabeth, ele ainda falava sobre se vingar do seu desafortunado oponente. Seus irmãos não deviam prestar muita atenção na vida de Elizabeth, já que essa linha de tempo era impossível. King já estava morto na época que Ridgway e Elizabeth se casaram. Por um tempo, tentei dissuadi-lo, disse Elizabeth aos seus irmãos, que transmitiram toda a história para Newton. Mas, no fim das contas, permiti, dizendo estas palavras: faça o que quiser com ele. Quando Newton tentou confrontar Elizabeth com sua mentira, ela humildemente respondeu que não ousava julgar o marido por qualquer coisa que ele tivesse feito e se recusou a admitir qualquer culpa. A essa altura, ele estava irritado com Elizabeth, provavelmente com raiva de si mesmo por acreditar em sua história de fantasmas. Newton foi para casa nervoso com a reservada, estúpida, incerta e, sim, falsa criatura com a qual teve que lidar. Uma semana depois de Elizabeth ter sido condenada à morte, outra testemunha apareceu com provas contra ela. Uma vizinha vira comprando veneno no mercado de Ashby de la Zouch. Após esse depoimento incriminador, Elizabeth finalmente assumiu ter comprado o veneno, mas não confessou o motivo. Newton retornou à cela de Elizabeth para se inteirar. Mas tudo o que conseguiu foi uma irritante imprecisão. Ela se recusou a confirmar ou negar a compra do veneno, e nem ao menos admitiu que antes havia confessado a compra. O clérigo saiu enfurecido, recusando-se a visitá-la novamente até que ela estivesse com uma mente melhor e procurasse por vontade própria. Sendo um clérigo, Newton visitava várias pessoas durante a semana, mas não conseguiu afastar o pensamento de Elizabeth porque não conseguia entendê-la. Sabia que ela não era estúpida, pois parecia suficientemente apreensiva e consciente. Talvez, ele teorizou, seu silêncio tenha se originado de um desejo de manter sua reputação tão limpa quanto possível. Não queria imprimir a marca de sua infâmia por meio de sua própria confissão. O mais provável é que Elizabeth estivesse esperando por um adiamento. Ela sabia que ainda havia certas pessoas gentis que achavam seu julgamento injusto. Talvez tenha pensado que receberia algum tipo de perdão de última hora se ficasse de boca fechada. Ainda assim, ela não conseguia parar de brincar com John Newton. Fingiu pelo menos 3 vezes que estava pronta para uma confissão completa, e cada vez que Newton corria para sua cela, ela só o fazia ficar desapontado. Ironicamente, se ela de fato estava querendo salvar a própria vida, Newton teria sido um aliado útil. Ela poderia tê-lo alimentado com uma história triste ou convencido o homem de sua inocência, ou ter implorado para que ele intercedesse no magistrado em seu benefício. Em vez disso, preferiu atormentá-lo. Durante uma dessas falsas declarações em que Elizabeth começou dizendo a Newton que estava pronta para revelar toda a verdade e nada além da verdade, ela acabou construindo sua história mais louca. Foi assim. Havia um homem de uma cidade chamado Hinckley, completamente obcecado por ela, e sua obsessão não terminou quando ela se casou com Ridgway. Em vez disso, o homem de Hinckley se transformou em uma espécie de perseguidor e decidiu que a única maneira de ter Elizabeth para si era matando seu novo marido. Então, em um domingo, quando Ridgway estava na igreja, o homem se esgueirou para dentro do lar do casal e colocou o veneno em uma tigela de sopa. Elizabeth viu tudo acontecendo e não interrompeu. Tampouco hesitou em posteriormente dar a Ridgway a comida envenenada. Elizabeth contou a Newton que havia jurado não revelar o nome do homem de Hinckley, mas se prestasse bastante atenção no dia de sua execução, ela veria o homem na multidão, pois seu semblante revelaria sua culpa. Newton, muito inocente, acreditou nessa história bizarra e ficou chocado por Elizabeth ter jurado não revelar a identidade do assassino de seu marido. Eu lhe revelei a perversividade de tal juramento, ele descreveu, e disse que não poderia vinculá-la a tal ocultação infernal.
Elizabeth, no entanto, ainda se recusava a dar o nome do homem, e Newton foi embora, mais uma vez, frustrado. Claramente, Elizabeth gostava de manipular as pessoas. O drama com John King e Thomas Ridgway foi um exemplo perfeito disso. Com habilidade, ela abriu o caminho através dos costumes sociais de seu tempo, a ponto de conseguir enredar os homens tão profundamente em sua teia que ambos pensaram que ganhariam sua mão em casamento e ambos acabaram mortos. O prazer de manipular as pessoas, rindo bem na cara de Newton e distribuindo beijos no ar, ou o equivalente do século XVII para Ridgway e King, parece um desacordo com seus pensamentos suicidas e suas tendências à tristeza. Mas ela parecia se deleitar com o poder que tinha sobre as pessoas, e talvez fosse a única coisa que realmente gostasse. A sensação de brincar com os outros deve tê-la ajudado a se livrar de seu humor rabugento e teimoso, e sim do desespero, ao qual era tão suscetível. Séculos depois, pesquisadores dividiram mulheres psicopatas em duas grandes categorias, e a primeira, mulheres propensas ao tédio, que buscavam emoções, que não têm empatia e que amam o embuste interpessoal, descreve bem Elizabeth. Ela muitas vezes se sentia cansada, frustrada e com claustrofobia, e nesse estado de espírito assassinou as pessoas que estavam usurpando a sua vida. A mãe lhe dizia o que fazer, criticava o seu temperamento. O colega de trabalho discordou dela, invadiu seu espaço profissional. John King realmente incomodava com seu hábito irritante de acreditar no que ela dizia. E Thomas Ridgway poderia ter sido a maior de todas as suas dores de cabeça. Um homem que de repente estava ocupando espaço em sua casa, esperando-a na cama, dizendo-lhe o que deveria fazer, à espera de que ela lhe preparasse a sopa quando voltasse da igreja. Em outra época, Elizabeth poderia ter canalizado seu tédio e seus sentimentos buscando algum tipo de carreira poderosa. Mas em sua pequena cidade, com sua reputação primeiramente de criada religiosa e depois de namoradeira incorrigível, não havia muitas curas para o tédio. Elizabeth certamente encontrou uma, e não era nada bonita. No dia seguinte, um domingo, Elizabeth foi levada para a igreja com uma variedade de outros criminosos. Newton pregou, certo de que seu sermão sobre a obediência finalmente havia convencido Elizabeth a fazer uma confissão honesta. Infelizmente, ela não tinha interesse em dizer a verdade, mesmo na véspera de sua morte. Ela também se recusou a ver Newton naquela noite. Em vez disso, conversou com o pai, rindo da grande mentira que era a história do homem de Hinckley. Seu pai deve ter ficado chocado ao perceber que a filha não tinha coração, imaginando agora se ela não havia assassinado a própria mãe, perguntando-se por que ela estava tão confortável ao sorrir da morte. Foi apenas na manhã de sua execução, segunda-feira, 24 de março de 1684, que Elizabeth confessou. Talvez finalmente tenha aceitado que ela devia morrer e que suas negações não lhe valeriam de nada. Newton, agradecido pela complicada Elizabeth ter mudado de ideia, encontrou-a chorosa e contemplativa, com a aproximação da morte e do julgamento. Ela admitiu que assassinara seu marido devido à sua incapacidade de amá-lo e pelo choque que sua dívida lhe causou. Falou também de suas tendências suicidas. 3 anos antes, na época da morte de sua mãe, ela comprou veneno com a intenção de se matar, então planejara suicídio novamente com um arsênico adquirido em Ashley de Lazout, até acabar usando o veneno para matar o marido. Um panfleto de Londres sobre os mais bárbaros e cruéis assassinatos de Elizabeth Ridgway nos dá uma versão incrementada de sua confissão final. Nele, ela supostamente admitiu a outro confessor que nos últimos 8 anos havia se deitado com um espírito familiar. Primeiramente, esse demônio tentou envenená-la, e depois fez o mesmo com qualquer um que a ofendesse. Elizabeth confessou que sempre carregava veneno escondido nos cabelos, renovando o estoque quando ia ao mercado. Ela admitiu o assassinato da mãe, do colega do trabalho de John King, e reconheceu que também planejou envenenar os aprendizes do marido. Apesar das conotações demoníacas e dos detalhes do veneno nos cabelos, ainda não era o desafio dramático que as pessoas esperavam, já que Elizabeth não parecia muito livre em sua confissão,
mencionando apenas aqueles cuja morte for acusada. Muita gente suspeitava de que ela eliminara outras pessoas durante os 8 anos que passou com um tal espírito familiar. Elizabeth, no entanto, nunca pareceu particularmente preocupada com o ato da confissão. Se quaisquer outros crimes estavam sob carregamento de sua alma, nós nunca saberemos. Garota Lamentável. Número 5. Garota Lamentável. John Newton finalmente percebeu que nunca conseguiria uma narrativa de conversão imaculada de Elizabeth. Ela não iria simplesmente cair de joelhos e arrancar os cabelos por culpa. E assim, quando contou a história de Elizabeth Ridgway à sua congregação, pediu desculpas pela constituição lamentável e pelo tema de sua história. O tópico desagradável, envenenamento horrível, e ele desejava desesperadamente poder apresentar aos seus paroquianos algum tipo de expiação final. Tentou ao máximo fazer Elizabeth parecer verdadeiramente arrependida, dizendo que ela chorou durante sua última confissão e sinceramente pediu-me para tornar conhecida sua confissão como a verdade real. Mas tudo isso era tão catártico quanto possível. Infelizmente, o retrato de Newton deu uma Elizabeth um tanto penitente e contraditório pelas ações finais dela. As autoridades a mantiveram aprisionada na maior parte do dia, esperando que confessasse mais assassinatos, mas ela nada disse. Podia estar com medo de morrer, mas o medo não a silenciou. Quando Newton e outro clérigo se ofereceram para ajudá-la na estaca, ela disse que não precisava deles para qualquer tipo de intercessão divina, pois era capaz de ler e rezar tão bem quanto eles. Uma ávida multidão marcou presença para vê-la queimar, ansiando por revelações de última hora. Mas Elizabeth desapontou a todos, declarando que já havia confessado na prisão e não repetiria nem acrescentaria mais nada. Antes de sua execução, Elizabeth foi forçada a testemunhar o suplício de 2 irmãos. Um último esforço para aterrorizá-la e fazê-la admitir mais crimes. A um dos irmãos mais oferecida uma terrível clemência. Ele poderia sair livre se fosse o carrasco de Elizabeth e do próprio irmão. O homem se recusou e foi enforcado junto com o irmão. Elizabeth assistiu a tudo. Os relatos do tempo de Elizabeth insistiam que ela era a pior. Isso lhe soa familiar? Séculos depois, seus crimes parecem singulares. É um exemplo perfeito da natureza obliterante da história. Após um tempo, conforme somos cada vez mais sobrecarregados com os horrores de nossos dias, o passado perde sua morbidez, tornando-se quase pitoresco. Contudo, se tentarmos categorizar o mal, podemos dizer que Elizabeth provavelmente não foi de longe a pior. Sim, ela estava com raiva, era mal-humorada, insensível e tinha tendências suicidas. Entrava em relacionamentos com a mesma rapidez com que acabava com eles. Mas ela certamente não foi o mais bárbaro exemplo de violência e morte que o século testemunhara, a despeito do que as pessoas afirmaram. Ela nem aparenta ser particularmente sanguinária. Em vez disso, é pintada como uma pessoa fria, insensível à morte e disposta, pelo menos 2 vezes, a acabar com a própria vida. Nós podemos ver isso analisando sua extraordinária indiferença em relação a John Newton, que provavelmente era um sujeito irritante, levando em conta sua insistência em visitar Elizabeth em sua cela, pressionando-a para que confessasse, mas que também estava desesperado para lhe trazer um pouco de paz. Uma mulher capaz de rir da mentira que contou a um clérigo na véspera de sua própria execução não parece ser do tipo que teme muito a morte. No fim das contas, talvez ela carregasse o mesmo veneno em seus cabelos. Pouco antes do fim, Elizabeth ergueu a voz. Ela implorou às autoridades para que a enforcassem primeiro e então a atirassem ao fogo, mas eles recusaram. Em vez disso, eles a amarraram na estaca e acenderam a lenha ao redor de seus pés. Quando as chamas a lamberam, ela soltou um grito agudo e tentou se afastar do fogo. Isso significa, de forma um tanto misericordiosa, que ela se asfixiou, pois havia uma corda amarrada em volta de seu pescoço e a fumaça começou a preencher seus pulmões. Então, inconsciente, ela queimou. Esse foi o fim do capítulo número 4 do livro Lady Killers. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like, compartilhem e comentem. Até o próximo vídeo.